Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu vou continuar uma pregação que eu iniciei no mês passado e não deu para terminar ela, né? Estava muito longa. E cujo tema era justamente vencendo aí o temor idólatra que muitas vezes temos dos homens. Porque às vezes a gente teme os homens demais. É um temor exagerado, sabe? E eu vou continuar falando justamente sobre isso. E eu falei no mês passado, que é mais sobre como vencer esse temor idólatra dos homens pelo crescimento, pelo conhecimento, certo, de Deus e pela prática realmente das coisas do Senhor. Hoje eu vou concluir essa segunda parte da mensagem. Cujo título é Vencendo o Temor Idólatra dos Homens pelo Reconhecimento, pela Alegria e pelo Amor. E essa vai ser a continuação. Só um instante. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Levanta a mãozinha assim. É algum? Seja bem-vindo, viu? Quando vocês saírem ali, à esquerda de vocês vai ter um espaço para os visitantes. Não saia sem pegar o seu presentinho, tomar o seu café, tá bom? Vai rapidinho para tomar o café, senão os membros tomam também, tá? Brincadeira, mas é verdade. Brincadeira de novo. Então vamos lá. Então hoje é vencendo o temor idólatra dos homens pelo reconhecimento, pela alegria e pelo amor. Então estamos concluindo aí uma parte dessas pregações anteriores referente à idolatria do temor dos homens. E para quem não veio nessa primeira pregação, eu vou dar uma recapitulada rapidamente. Não vou ser extenso, né? Lógico, não vai dar tempo, mas só para recapitular. Então, quando eu falo de temor dos homens, eu estou me referindo basicamente àquela reverência exagerada aos homens, aquele ser controlador, quando a pessoa ela é uma pessoa controladora ou quando ela se deixa ser controlado, tá bom? Também. E aí essa reverência é quando você coloca as pessoas num lugar destaque maior do que de Deus, onde a aprovação humana se torna mais importante aí do que o próprio Deus. Também, por ser controlador, é quando você quer controlar aí as pessoas ou só se importa com o que elas, vamos dizer assim, que elas façam o que lhe agrada. E ser controlado é um instante em que você vai mais pelas opiniões e desejos das pessoas do que de Deus. Deus ouviu a minha oração em pensamento e respondeu. Obrigado, Senhor, e obrigado aos que me abençoaram, sabe? Então, algumas manifestações e causas aqui. O temor dos homens, ele pode até parecer uma expressão meio estranha para alguns aqui que está tendo contato pela primeira vez, só que hoje em dia a gente conhece isso por outros nomes que o pessoal resolveu dar aí, como, você recebe uma pressão muito grande dos pares ou das pessoas. Outro nome que alguns adotaram recentemente com o título de codependência, outros como dependência emocional, outros como necessidade de aprovação e assim vai. Outro como você tem uma necessidade interior muito grande de agradar pessoas. Esses são os nomes novos que temos aí. Mas se você pesquisar lá na Bíblia, dependendo da versão, você vai achar lá, aquele que teme a homens. Por isso que eu falo temor dos homens. Para alguns soa como inédito, talvez. Mas eu tenho falado já há algum tempo sobre isso. Então, alguns sintomas e reflexos aí. Como é que eu vou perceber se eu tenho isso no meu interior? Como é que eu sei que eu tenho isso? E eu tenho visto pessoas, eu já vi um caso, que a pessoa numa depressão profunda, só que não tinha tempo para falar, nem razão nenhuma. E eu vi que o problema dela era o temor dos homens. E ela falou justamente isso, que eu vou dizer agora. E era um dos sintomas. Uma grande dificuldade de decidir quando é pressionado. Uma decisão, uma pessoa muito indecisa, hesitante demais, porque não sabe se vai responder, se vai agradar ou desagradar alguém, como é que vai ser isso. Um outro aspecto é o temores, receios, tremores, e a pessoa muitas das vezes entra em cavernas aí,
São os sintomas. E agora eu vou desenvolver um pouquinho mais essa segunda parte de temor idólatra dos homens. E lembrando ainda que da última vez que eu preguei sobre isso aí, no mês passado, eu falei que a solução para vencer isso é o que eu chamei aí de CPC, né? Que você tinha que praticar, você tinha que conhecer, praticar e crescer. Então, conhecer é conhecer Deus para acertar a sua visão a respeito dos homens. Então, quando você conhece Deus, você sabe quem é Deus. Quando Deus tem aquele tamanho certo na sua mente, os homens também, você consegue enxergar com a realidade do que eles são, não mais do que são. Então, não entender Deus por sua palavra gera uma visão meio que distorcida de Deus, e isso afeta a nossa visão do ser humano. Distorcida porque reduz Deus, certo? E afeta o ser humano porque você vê o homem maior do que ele realmente é. Quando praticar, e aí eu digo as verdades de Deus, é que quando o exercício da fé, ele é aplicado, você lê, você aprende, você ouve com os mestres, com os líderes, com os pastores, com os irmãos, essa prática se torna uma arma contra o temor dos homens no seu coração. E crescer era justamente o desafio que eu dei para a pessoa crescer na confiança com o Senhor. Porque a insegurança que os temores causam são justamente suprimidos pelo conhecimento de Deus. Quando eu conheço Deus com profundidade, o meu conhecimento que produz aí dia a dia mais e mais confiança no Senhor. Então, quando eu cresço na confiança, eu pratico tudo isso, eu vou vivendo, aquilo vai, sabe, irmãos, colocando no meu interior uma confiança tal em Deus que não importa o que esteja acontecendo, ou ameaça que me façam. E hoje eu vou concluir com o que eu chamei de solução RAA, que é reconhecer, alegrar e amar. Reconhecer. Então, irmãos, para entender quem você é em Cristo Jesus, tá certo? Você precisa sempre lembrar da sua identidade nele. Não é o que disseram para você, não é o que você acha, não é, sei lá quem foi que disse. Mas você tem que saber quem você é nele. É como se você tivesse aí um novo RG, um novo CPF, tá certo? Quando você aceita Jesus, esse seu RG, esse seu CPF aí mostra quem você é de verdade. Agora, quando você vai olhando em 2 Coríntios 5,17, já diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então, reconheça cada vez mais a sua família da fé. Reconheça cada vez mais os seus traços cristãos, o que Deus tem para você como filho. Reconheça cada vez mais quem você é em Cristo Jesus. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já são, não serão, não estão programados para ser, vocês já são o quê? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 1 Pedro 2,9, de novo, vocês são, não é futuro, vocês são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a quem? A Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei, talvez você esteja escutando isso aqui hoje. Não sei o que você ouviu nos últimos dias, não sei. Mas essa mensagem aqui já está preparada há um mês. Como diz o pessoal aí das igrejas pentecostais, né, renovadas, neopentecostais, ela já estava no azeite, tá, irmãos? Eu só tirei hoje. Não pensei em nada ontem para escrever hoje. Não, já estava no azeite. Deus sabe qual foi o dia certo que ela chegou. Foi hoje. Então, quando você entende que a sua vida pertence a Deus, quando você entende que Ele te ama incondicionalmente, você para de se preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam de você. E o medo?
para onde vai? Aquele medo de, será? O que vão pensar? Como é que vai ser? E esse medo, o temor humano aí de não ser aceito pelas outras pessoas, começa a perder a sua força, começa a perder toda a sua potência, e o que é realmente importante é o que Deus sabe, pensa sobre você. Isso é o que importa. E isso que tem que lhe trazer paz. Isso que tem que lhe trazer coragem. E isso que lhe traz ousadia. Um outro aspecto para você vencer esse temor humano, eu chamei de alegrar. Então, essa alegria do Senhor invade a sua vida, assim que você conhece Deus e começa a perceber que o que Ele fez por você e o que Ele promete a você, a alegria começa a entrar na sua vida. Deus não fica cansado, irmãos, e nem se esgota quando faz o bem. Não, dá uma olhada em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de... Há de completá-la, não vai parar. Deus não começa uma coisa e não termina. Diferente dos homens, diferente de nós, não. Quando Ele começa a fazer uma coisa, Ele não para. Deus não se esgota de fazer, ao contrário. Ele começa a fazer pelos seres humanos, Ele começa a fazer pelos seus, e não para, e não para, e não para. O que Deus começou em vocês, irmãos, Ele não vai parar. Então vocês têm que se alegrar nisso. Não são as circunstâncias, nem tampouco os homens, os regentes aí, os determinantes da sua emoção. Não pode. Não é o que acontece ao seu redor que deve determinar como você deve se sentir, nem tampouco as outras pessoas. O que deve controlar você e como você se sente é Deus e o que Ele diz. Você vai pegar, mentalizar isso, o que falaram, o que eu estou sentindo, tá certo? É isso que eu estou sentindo, é isso que me falaram. Contudo, a contrabalança, a verdade é o que o Senhor fala sobre isso. E eu vou dar um exemplo aqui rapidamente. Eu estou me sentindo tão bem, me falaram que foi tão bom, mas quando eu olho na palavra de Deus, Ele diz, isso é pecado. Então estou me sentindo errado. Eu estou me sentindo tão mal, isso foi tão ruim, ai que coisa horrível, olha o que falaram sobre mim. Mas quando eu peso na balança, o Senhor fala assim, filho meu, bem-aventurado você está certo. Você foi perseguido injustamente. Esse sentimento seu é isso aí. O que importa é o que eu penso sobre você. E aí a coisa começa a mudar. Filipenses 4:4 vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Aí talvez alguém fique alguma dúvida, ele repete, novamente direi, alegrem-se no Senhor. A palavra de Deus convida o crente àquela alegria constante, não baseada em circunstâncias externas aí, mas uma alegria que é baseada na presença e na fidelidade de Deus. Paulo aqui sabe que tempos de hostilidades, irmãos, vêm e vão. Eles são sazonais, eles ocorrem. E tempos de hostilidades podem muito bem nos vencer pela nossa impaciência e podem nos vencer muitas das vezes pela nossa tristeza. Tempos ruins podem muitas das vezes nos fazer naufragar na fé e, portanto, devem esses tempos ruins serem consolados aí pelo refúgio da palavra do Senhor. Nesses tempos ruins aí, não é o que a sua mente carnal e o que os seus temores dizem, mas é o que Deus fala e promete sobre você, apesar do que está acontecendo. A presença de Deus e a sua fidelidade começa a afugentar, começa a espantar, começa a escorraçar e afastar todos os temores, receios e incredulidade. Por pior que a coisa seja, irmãos, por pior que seja, eu não sei, endividamento, doença,
ou alguma coisa que já foi apontada que, olha, ali não tem solução, por pior que seja, se você está no Senhor, isto vai passar, porque um dia você vai entrar nos aposentos do Senhor, no descanso eterno, vai gozar da presença do Senhor, vai se alegrar lá, há uma eternidade lhe aguardando. Então, alegrem-se. Alegrem-se. Então, vimos aí que reconhecer é importante, reconhecer Deus para você vencer esse temor, alegrar, e agora o último ponto, que é justamente amar. O amor de Deus por nós, ele deve transbordar na nossa vida e transbordar para os outros. Lucas 10, 27, já diz assim naquela parte B, ame ao próximo como a você, aí ele coloca um padrão, como a você mesmo. Então, quando você observa Jesus, o perfeito, Jesus, aquele homem sem pecado, homem e Deus ao mesmo tempo, ele liderou os homens e ao mesmo tempo se submeteu aos homens, irmãos, e ele serviu, sendo perfeito. Antes mesmo da cruz, ele suportou com grande dificuldade todos os nossos pecados e nossas falhas. Talvez eu e você observemos e conseguimos ver um ponto ou outro no pecado de um ou de outro, mas Jesus via todos os pecados em todos o tempo todo. E ele andou. Quem é você para não andar com esses? O que o faz afastar? E ele suportou com grande dificuldade, antes da cruz mesmo, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Contudo, aí, confiou em Deus para trabalhar, mesmo naqueles momentos mais difíceis da vida dele aqui na terra. E isso serve, e ele deixou como exemplo para a minha vida e para a sua. Tenho então o mesmo jeito de pensar que Jesus Cristo teve. Busquem agir como Jesus Cristo agiu. Ele mesmo sendo Deus, ele não usou isso para tirar proveito. Ele não falou, você já viu Jesus falando? Você não sabe com quem está falando. Meu pai é dono do mundo. Já viu Jesus falar assim? Viu? Ah, vocês não sabem como estão falando. Jesus não usou, mas a gente gosta de usar, né? Mesmo sendo Deus, ele não usou nada disso para tirar proveito e se impor sobre os homens. Então, reflita, ninguém nunca foi e nunca será tão sábio, inteligente e capaz de resolver qualquer problema nesse planeta como o próprio Cristo foi e fez. Salomão é fichinha perto de Jesus Cristo. Mesmo assim, Jesus abriu mão de tudo, virou um servo e se tornou como nós. E como ser humano, ele se humilhou e obedeceu a Deus até o fim. E que fim foi esse? Até a morte, e morte de cruz. Dolorosa, lenta. Ele já sabia antes o que ia acontecer. E até morrer na cruz. Então, Paulo diz assim em Filipenses 2:3, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros o quê? Superiores a vocês mesmos. Ele não está dizendo aqui que você tem que fingir que você sabe menos do que o outro em algum ponto específico. Ele está dizendo na forma de tratar o outro. Imagine aí a pessoa que você mais respeita, gostaria de andar junto, mais admira, que considera superior a você. Tem alguém na sua mente aí? Agora aplique àquela pessoa que você acha que é um grosso, não sabe nada, um tapado, que você não aguenta mais. O padrão de tratamento deve ser o mesmo. Tratar aquele
que você não gosta, que não tem paciência, como superior a você. Então, quem são os que você trata como superiores? Quem é que você não aguenta mais tratar como superiores? Talvez alguns familiares, talvez o seu cônjuge, talvez algum filho, talvez a família de um ou de outros, não sei. Talvez os seus líderes, talvez pastores, talvez alguns servos seus aqui na igreja, talvez alguns subordinados seus na empresa. A Bíblia diz para tratar como o Senhor, como superior. Eu não vou fazer aqui referência à capacidade técnica, instrutiva ou escolaridade, que admiravelmente alguns de vocês nos superam em muito, e louvo a Deus por isso, por ter alcançado isso. Mas hoje eu não vou fazer isso. Já apliquei em outros tempos esse texto a isso. Hoje eu vou me voltar mais para uma outra questão, que Deus me tocou mais, que é justamente sobre o orgulho espiritual. Quando pecados que os outros cometem, sabe? E que você superiormente aí, entre aspas, e piedosamente, entre aspas, você não comete. Nossa, que horror o pecado que aquele cometeu. Eu não faço isso. Eu não faço aquilo. É esse tipo de orgulho. Com aquele seu certo ar de superioridade, você talvez já tenha atacado o pecado dos outros. Poxa, olha o pecado daquele. Talvez com seu certo ar de superioridade espiritual, você atacou quem esta semana? Seu cônjuge? Ah, eu sou tão mais espiritual que ele. Seus parentes, seus filhos, amigos, chefes, empregados, pastores, líderes, mestre, a lista não para. Põe aí reticências e vê o que o Espírito traz à sua mente. Todos nós temos os nossos próprios padrões e a nossa forma de pensar, e é algo que é naturalmente influenciado aí por nossas experiências, pelo nosso desenvolvimento espiritual e pelas nossas crenças. Isso é natural. No entanto, quando a gente olha para João 15, lá no versículo 12, a gente aprende que o padrão de comportamento que realmente importa é o de Deus e não o dos homens. João 15, 12 diz: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Então, não é conforme o outro faz, conforme o outro merece, conforme você quer, conforme você gosta, conforme você goste ou não. É conforme Jesus fez. Então o amor cristão, irmãos, ele não é natural. A capacidade humana de amar divinamente como Deus espera, ela foi perdida lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, antes da queda, homem, mulher, toda a raça humana amava perfeitamente, graciosamente, amorosamente. Mas isso caiu. Então logo o amor cristão ele deve ser aprendido por todos nós aqui e ele deve ser desenvolvido ao longo de toda a vida. Precisamos compreender o amor bíblico mútuo, que significa amar os outros mais do que necessitar deles. Eu vou repetir. Precisamos compreender o amor bíblico mútuo, que significa amar os outros mais do que necessitar deles. Quando o nosso foco está mais em amar o próximo do que em depender aí da aprovação alheia, né? O temor dos homens se extingue. Não estou nem aí. O que importa é que eu tenho que amar como Cristo amou. Olha o que ele fez. Não estou nem aí. O meu padrão é Cristo.
Olha o que ele não fez depois do que você fez. Não estou nem aí, porque Jesus ordenou que eu fizesse assim. É para a honra e glória do Senhor que continua a fazer. Se a sua reação e a sua ação de amor depende e está com base na atitude do outro, é temor dos homens. É pecado. Mateus 20, 28 diz, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus nos evangelhos, apesar de ver tudo em todos, não passava o tempo criticando os erros e o pecado dos outros, medindo. Ele sempre demonstrava amor, ele sempre demonstrava compaixão, ele sempre demonstrava paciência. Se você quer ser como Jesus, seja você um líder, seja você um seguidor, ou ambos, aprenda justamente com ele. Apenas em seu Espírito Santo você pode ajudar realmente, o Espírito Santo pode ajudar você a vencer o medo de desagradar, o medo de ser desagradado. São temores do homem isso. Só pelo Espírito Santo você pode ter e conseguir coragem necessária para amar, servir e ministrar a ir e dar vida aos outros em amor. No amor cristão não há manipulação, irmãos. No amor cristão não há expectativa de troca. No amor cristão só há amor. 1 João 3,16 diz, desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos fazer o que aí? Dosar. É isso que está escrito? Moldar. Proporcionar. De acordo com. Não. Devemos dar a nossa vida pelos nossos. É um amor desmedido. Não é um amor dosado. Qual é o conceito bíblico de amor mútuo, irmãos? Amar os outros de forma incondicional, priorizando o bem-estar deles acima dos nossos próprios interesses e carências. O amor cristão prioriza o bem-estar do outro acima do meu próprio interesse, acima da minha própria carência. Isso é tomar a cruz, isso é negar a si mesmo, isto é ser como Jesus. Gálatas 5,13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Qual é a vontade da carne? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A carne vai dizer, meça, dose, observe como ele está fazendo, se fez, não faz, se não fez, cuidado, não ama demais, não se entregue muito. Não mede as suas conveniências, não mede os seus interesses, não está atrás dos seus gostos aí. O amor mútuo descrito aqui na Bíblia consiste em amar as pessoas pelo que elas são e não pelo que precisamos ou esperamos receber delas. O amor cristão não é pelo que eu preciso do outro. O amor cristão não é pelo que eu espero do outro. O amor cristão não é o que eu vou receber do outro. Eu simplesmente amo. E como diz Gálatas 6,2, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Irmãos, como a última aula que eu dei no curso que a gente faz no sábado aqui, julguem o que eu estou dizendo. Abram a Bíblia de vocês e após cada pregação minha, pastor, eu discordo, eu estarei ali, para ouvir e conversar com vocês. Ou senão, pastor, é isso aí, é a palavra mesmo, muito obrigado.
Glória ao Senhor. Por quê? Porque vocês observaram, julgaram e avaliaram se era isso que eu estava falando, estava de acordo com a palavra de Deus. O próprio Charles Spurgeon fazia isso. Qualquer irmão dos seus 5.000 membros da igreja dele podia ir lá na segunda para conversar mais sobre o que ele pregou. Não precisa falar do outro, do que vai lá, conversa comigo. Pastor, discordo completamente. Olha aqui o que o senhor... E se eu errei biblicamente, irmãos? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar, obrigado, irmão. Na próxima pregação eu já abro o culto dizendo, irmãos, uma errata aí. Um irmão me chamou a atenção que eu errei no versículo tal, tal, tal. E eu preciso fazer isso. Entenderam isso? Concluindo, irmãos. Em resumo aí a gente viu na pregação anterior e nesta que para vencer o temor dos homens é necessário você conhecer Deus. É necessário você praticar as verdades do Senhor. É necessário você crescer e crescer na fé e na prática. E agora a gente viu que necessitamos reconhecer, alegrar e amar. Reconhecer quem somos no Senhor. Alegrar nessa identidade de Cristo. E devemos amar. E assim amaremos uns aos outros e não mais temeremos os homens. Mas amaremos os homens. Temor dos homens é falta de amor pelos homens. A história de Elias em 1 Reis 19, de 1 a 10, eu não vou ler tudo, ilustra bem aí como o medo humano pode superar até mesmo aquela fé mais forte. O poder controlador do temor aos homens. Hoje, muitas vezes, tratado, muitas das vezes com medicamento, muitas das vezes, como diz aí na palavra de um psiquiatra, Theodore Dalrymple, ele diz assim, com evasivas admiráveis. Mas voltando, pouco tempo depois aí de demonstrar o poder divino de derrotar 450 profetas de Baal ali, mais 400 já será, o profeta se vê dominado por um pavor, um medo humano por causa de uma crise, e ele entrou justamente numa crise de pânico diante de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Ele teve o temor dos homens, aquele homem que tinha visto fogo descer dos céus. Num outro instante estava lá com temor humano, esquecendo-se. Naquele instante Elias não sabia mais o que fazer. E aí, naquela dúvida e indecisão, que é justamente um dos sinais do temor dos homens, ele fugiu para uma caverna, buscando justamente um ambiente que proporcionasse o quê? O que todo temor dos homens busca. Ele foi para uma caverna, Elias, buscando um lugar onde ele tinha segurança, onde ele poderia ter o controle de toda a situação. Evitando o local que desencadeou e intensificou todos os sintomas dele. 1 Reis 19, 9, ali Elias entrou em uma caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está justificando? Deus está falando, é isso mesmo? Você tem razão pelo que aconteceu com você? Deus está... Elias, o que houve? Sua caverna pode ser hoje aqui como a de Elias, talvez a sua loucura. Pode ser pessoas. Você vai para a caverna por conta de pessoas, por conta de comportamentos. A sua caverna hoje, talvez que lhe dê consolo, são algumas pessoas. Talvez a sua caverna que vai te dar consolo, são alguns rituais que você tem o hábito de fazer. Talvez a sua caverna sejam alguns movimentos repetitivos necessários para você se acalmar. Talvez a sua caverna seja alguns medicamentos. Mas o fato é que talvez você esteja entrando nessa caverna. E nessa caverna você passa lá a sua noite buscando justamente a sua segurança e o seu controle. Então hoje eu convido você a se colocar justamente no lugar de Elias. E
ouça a palavra do Senhor. Você acha que Ele não vê? Você por acaso acha que Ele não está lá com você, vendo as suas ações, vendo os seus comportamentos, o seu escape e as suas fugas das suas cavernas? Ele vê. E Ele está lá. Ele vê, Ele está lá, Ele está aí com você, Ele se importa com você, mas também como Ele como Ele disse justamente para Elias, Ele talvez esteja dizendo para você, como Ele disse em 1 Reis 19:9, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, José, Maria, Chico? Não é assim. A nossa segurança e controle deve estar no Senhor, em Sua palavra, não nos nossos sentimentos, não nas nossas sensações. As pessoas estão querendo cultuar a Deus e compreender o Senhor, mas compreender e cultuar a Deus exclusivamente por suas emoções. Querem entender Deus por suas emoções, o que é justamente um erro. Sim, é um erro. Porque compreender Deus com emoção pode até fazer parte, mas não é tudo. Pessoas criam aí superestruturas e vão organizando seus pensamentos com evasivas admiráveis, mas sem fundamento. Criam toda uma dinâmica de corpo, mas sem cabeça. Têm os seus entendimentos mutilados e vendidos muitas das vezes como verdades. E ainda que falem de Cristo, ainda que toquem na palavra da graça do Senhor Jesus, o sentimento é errado. O que falam é pagão. E dizendo ao contrário, afirmam o que não foi dito, longe do evangelho bíblico de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam. Quando ele diz ofereçam aqui, é deixar de viver para nós mesmos. Quando ele diz ofereçam aqui, é devotar a sua vida para ao Senhor, é devotar a sua vida aos serviços do Senhor. E quando ele diz aqui corpo, ele não está se limitando à parte física. Quando ele diz aqui corpo, no entendimento de Paulo, é tudo plenamente que somos. Tudo que está composto no seu corpo. O que há no seu interior faz parte do seu corpo. Enfim, passamos a ser assim inteiramente propriedade de Deus, renunciando completamente a nós mesmos, entregando tudo para o Senhor. Há aqui justamente um ensinamento, algo a ser aprendido, que é justamente subjugar todo o nosso composto, subjugar todo o seu eu, subjugar o seu exterior, subjugar o seu interior ao Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 5:23 diz, que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Opa, Deus está interferindo no ser completo. Qual é a parte de Deus aí? O ser completo. Completo. E aí ele diz, qual é a esfera da competência, da suficiência, da completude que a palavra de Deus pode atingir? Todo espírito, alma e corpo. Tudão. O Senhor cuida. Gálatas 1, de 6 a 10 diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Outro evangelho, irmãos. Aí eu vejo gente pregando que é um evangelho social, que é das aspirações sociais, do crescimento, da mudança da classe social. A gente vê aquele evangelho biológico, onde as pessoas, não, eu sou um animal, eu tenho impulsos, eu preciso fazer. Ou talvez um evangelho econômico, eu preciso de mais dinheiro. Vejo evangelho das sensações, do eu mesmo, da minha vontade, das minhas realizações, dos meus sonhos, da minha felicidade.
E aí continua, que é tudo que você sente. Olha, eu não nego, irmãos, que o que você sente, de fato sente. Eu não nego isso. Mas o fato de você sentir não significa que esteja sentindo certo e que é verdadeiro. E aí o texto continua. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar homens? Se eu ainda procurasse agradar homens, não seria servo de Cristo, temor dos homens. Quem você não agradou e lhe pesa isso? Quem lhe tem desagradado e você fica aqui meio fora de si quando lhe desagrada? Onde está o seu temor a Deus em seus abalos? Sejam eles no espírito, sejam eles na alma, sejam eles no seu corpo. Qual a sua caverna hoje que lhe oferece segurança ou controle? Acaso o seu refúgio é Deus ou uma caverna? E aí? Assim como a ameaça de Jezabel era um gatilho para Elias e que afeta ele profundamente, qual é o seu gatilho e que lhe afeta profundamente? Pode ser, quem sabe, lugares, e aí você fica com temor dos homens por conta dos espaços abertos, sei lá, espaços arejados, um barulho excessivo, locais fechados, local sem saída, sei lá. Algumas legalidades, talvez, você é uma pessoa extremamente legalista, perfeccionista, e aí certos pecados tiram você como fora de si, ou aquele tipo de pecado que você qualifica como difícil demais para você engolir, você age como um juiz. Certas atitudes pecaminosas dos outros contra você, ou pessoas próximas a você que erram de uma certa forma. Talvez o que te leva às suas cavernas sejam os seus sentimentos. Rejeição inesperada, quem sabe aí atitudes pecaminosas, raiva direcionada a você, injustiça, talvez o sentimento de não se sentir aceito o leva para a caverna, hipocrisia alheia que você não aguenta mais, memórias, lembranças do passado que estão no seu coração. Então, identificar os seus gatilhos aí é o primeiro passo para entender as suas reações pecaminosas. Elias não havia percebido que a sua verdadeira segurança e controle sempre estiveram nas mãos do Senhor. Se você está aqui hoje, foi porque até aqui o Senhor te sustentou. E se Ele não tivesse te sustentado? Você já estava no céu ou no inferno? Mas se está aqui, é porque até hoje Ele preservou e até hoje Ele está dando chance e misericórdia de arrependimento, de mudança, de santificação. E aí diz 1 Reis 19, 13 a 15, versículo 18. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso no Senhor, o Deus dos exércitos. Legalismo, né? Olha, eu só vejo isso. O Senhor sabe quem eu sou bonzinho, eu tenho feito tudo direitinho, eu oro, vou nos cultos, estou tudo certinho. E aí ele continua: os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Outra evidência de legalismo. Sou o único que vejo, né? Não há ninguém mais que presta. Só eu percebo isso e mais ninguém. É um bando de pontinho, pontinho. Vaidade aí. E aí, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e de todo aqueles cuja boca não beijou.
Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui para Elias, irmãos, é o seguinte: eu não concordo com você, Elias. O Senhor não disse assim: Elias, eu compreendo o seu trauma. Aliás, você quase morreu, né? Como é que chama? Sei que lá, pós-traumático, como é que chama? Transtorno pós-traumático, você sofreu uma ameaça de morte. Elias não disse isso, Deus não disse isso para Elias. Porque foi real, ele foi ameaçado de morte. Uma nação toda perseguindo ele. E Deus não disse, tadinho, o que lhe fizeram. Não. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, discordo. Você está sentindo errado, Elias. Você não é o único sofredor da terra. Você não é o único que me serve. E aí, não está na projeção? Que eu estava vendo isso aí, mas de madrugada, diz assim, 1 Pedro 5,9, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5,9, Pedro já alerta aquele pessoal que está sofrendo para não pensar como Elias. Eu sou o único. Não. Tem mais gente sofrendo como você e não está do jeito que você está. Devemos ter fé nas palavras de Deus, assim como a palavra estava revelando a verdade sobre os pensamentos de Elias. Ela revela a verdade sobre os seus temores. Talvez, como Elias, você está tendo uma perspectiva errada dos fatos. Eu não estou negando os fatos, mas uma perspectiva e um sentimento errado a respeito dos fatos. A Bíblia nos ensina a amar ao Senhor de todo o nosso coração e servir somente a Ele e conhecer o temor a Deus. Talvez você aqui está sem Jesus e quer aprender isso e quer ser aceito por esse Senhor, mas em resumo eu digo aqui para você, afirmo que a libertação desse pecado, do temor dos homens, está intrinsecamente ligada à salvação genuína em Cristo Jesus, senão você não vai conseguir. Pela fé em Cristo e somente pela fé, os crentes são livres e libertos do domínio do pecado, com capacidade de viver uma nova vida em obediência a Deus. Talvez você aqui já é crente e a libertação do pecado ocorre e ocorrerá na sua vida por meio da graça. Tenha paciência com isso. Agostinho enfatizava aí, né? Isso em 300 depois de Cristo, por ali, se eu não estiver errado. Caso não me falhe a memória. Ele já enfatizava que a natureza humana está completamente corrompida pelo pecado original. E que a libertação dessa escravidão só é possível através da graça de Deus, concedida por meio de Jesus Cristo. Em suas obras ali, Confissões, é interessante, leiam para vocês verem, ele vai confessar os seus pecados. Ele descreve a sua própria jornada de libertação do pecado. Como que ele conseguiu? Reconhecendo a ação da graça divina todinha na sua vida. A ideia central é que, pela fé em Cristo, os crentes são libertos do domínio do pecado e capacitados a viver a vida em retidão, por Deus, pelo próprio Cristo, pelo poder, pelo Espírito Santo. Não pela força de vontade. Não com regras. A nova vida em Cristo não apenas perdoa os pecados passados, mas também transforma o interior, o coração do crente. E quando transforma, vai capacitando ele a resistir cada vez mais esses pecados presentes, coisa que o mundo não consegue. Essa transformação aí é um processo contínuo, no qual o crente busca na santificação, ou seja, ali a conformidade com a vontade de Deus. Uau, é isso que Deus espera? Senhor, eu quero isso e vou buscar isso. É isso que o Senhor está esperando de mim? Eu vou meditar na Tua palavra, eu vou orar por isso. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero ser mais a imagem de Cristo Jesus.
Embora a luta contra o pecado continue, o crente não é mais escravo do pecado como o ímpio é. Irmãos, vocês louvaram aqui. Esperança que liberta e faz viver. Estava na música. O crente é sim um filho de Deus e livre do pecado, ele começa a desejar obedecer Deus e seguir a sua vontade, porque Jesus o salvou. Ah, como eu anseio ser como Cristo espera. Talvez eu não consiga, mas pulsa no seu interior aquela vontade de eu quero ser mais a imagem de Cristo Jesus. E para vocês não desanimarem tanto, Deus nos corrige, nos direciona, Deus aponta os nossos pecados e apresenta uma santidade por amor a nós. É por amor. Agostinho, irmãos, ele era tão confiante nesse amor de Deus, mas tão confiante que ele declarou assim: Deus, abre aspas, ama e faz o que quiseres. Se calares, ficar quieto, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, irmãos, perdoarás com amor. Aí continua. Se tiveres amor em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão os teus frutos. Irmãos, Deus os ama. Por isso Ele, às vezes, se cala. Por isso Ele corrige. Por isso Ele perdoa. Porque Ele ama. Agora, não vai estar aí o versículo, quando você olha durante o louvor eu estava pensando, diz em Romanos, em Sofonias, para quem não sabe, Sofonias é depois de Naum, ajudou? 3,17 diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará com você e com brados de alegria. Então, é no amor que Deus corrige, no amor Deus perdoa, é com amor que Deus se cala, é com amor que Deus grita, e é por amor e só amor que Deus realiza todas as coisas. E por fim, irmãos, Deus ama vocês. E não somente isso, Deus ama amar. Deus ama amar. E por isso, Ele faz o que faz. Até aqui a palavra. Vamos orar? Colocar de pé? Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado, ó Pai, pela Tua correção, obrigado, ó Senhor, pela Tua exortação, obrigado, ó Deus, porque de tantas formas o Senhor nos alerta, corrige, insiste, fala, repreende. De tantas formas o Senhor contraria o nosso interior, mas eu sei que é por amor e é o melhor para nós. Ajude-nos, ó Deus, a despir dos poderes dessa carne, ó Pai, e realmente nos revestir dos poderes do Espírito Santo para mudar o nosso interior. Transforma, ó Pai, o nosso íntimo. Ajude-nos, ó Senhor, a Te amar e não temer homens, e somente temer ao Senhor.
dúvidas, indecisões, inseguranças sejam afastados, ó Senhor, do nosso coração. Eleva, Senhor, os nossos olhos para contemplar a eternidade, a glória e o presente que tem para nós. Enquanto, ó Deus, vestidos dessa carne, erramos, sofremos, mas o Senhor está conosco todos os dias. Senhor, que a Tua palavra cresça e arranque alguns de suas cavernas e façam ver as Tuas verdades espirituais declaradas na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com vocês, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Obrigado.